A Gabriela Capim vai falar um pouco da experiência dela com a televisão e a experiência dela pessoal. Tá? Obrigada. Olá, boa tarde, bom dia. Obrigada pelo convite, Mauro. Foi um prazer quando a gente se encontrou e eu recebi esse convite. Então, espero que vocês tenham prazer em me ouvir também. Bom, devo dizer que eu estou um pouco nervosa, tá, gente? Porque eu costumo fazer mais bate-papos e contar mais sobre a minha experiência como nutricionista na televisão, com as crianças. E hoje, para falar de um assunto que, apesar de eu estar dentro da televisão, não é corriqueiro para mim estar palestrando sobre isso. Então, se eu gaguejar, vocês me perdoem. Antes de começar, eu queria só contar um pouquinho de como eu fui parar na televisão, porque eu sei que isso é uma curiosidade muito grande de muita gente, e, de fato, eu percorri um caminho diferente dos nutricionistas, né? Há pouco tempo atrás, eu estava gravando a minha última temporada, que só vai estrear em março, e eu fui gravar essa temporada dentro do Projac, dos Estúdios Globo. E eu fui entrando lá, eu lembro do primeiro dia que eu pisei lá dentro, eu falava, eu fui fazer nutrição. Eu queria fazer... Era para eu estar dentro de um hospital, ou dentro de uma cozinha, ou de um consultório. Eu estou entrando dentro de um estúdio da maior rede de televisão da América Latina. O que eu estou fazendo aqui? E isso tem a ver com um desejo meu de falar cada vez para mais gente, para atingir cada vez mais gente. E a comunicação através da televisão me trouxe essa possibilidade. Então, hoje eu consigo falar com pessoas que dentro de um consultório ou de um hospital eu nunca teria capacidade disso. Vendo a palestra do Mike, eu fiquei empolgada porque eu consegui negociar minha liberação para ter um canal no YouTube. Então, em 2017, se tudo der certo, eu vou estar na lista dos mais vistos. Mentira, Mas, para a gente falar assim, de comunicação dentro da televisão relacionada à saúde, eu fiz um compilado assim, de o que a gente tem na programação hoje falando sobre alimentação. Não são poucos os canais que exibem conteúdo de alimentação, não são poucos os programas dentro dos canais. Então, assim, a gente tem trilhões. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Dentro desses programas, todos têm algum momento que se fale de receita, que se fala de saúde. Mas o que mais me impressiona, aqui eu estou falando só de canais abertos, né? A gente atinge um número enorme de pessoas que assistem esses programas e nenhum tem comprometimento com a saúde. Nenhum tem um real comprometimento de trazer receitas que sejam beneficentes, que sejam benéficas à saúde da população. E eles têm uma audiência enorme. Então, isso é um lugar que me deixa um pouco angustiada de estar num canal fechado. Eu ainda estou dentro de um canal fechado, eu ainda compartilho. Aqui, por acaso, não por acaso, eu botei os programas do GNT, que é onde eu atuo, e fora eu e a Bela, esses são só alguns, tá, gente? O GNT, hoje em dia, tem mais de 20 programas de alimentação, que fala de alimentação, de produção de receita. E a gente tem, eu lá desesperada, tentando botar as crianças para comer bem, enquanto tem 2 programas que só falam de açúcar, né? Basicamente, de açúcar. Outros de competição, de cozinheiros, nenhum deles, além do meu e da Bela, fala sobre a importância da alimentação, de como que a gente precisa transformar o mundo através da alimentação. Porque é disso que eu gosto, é disso que a minha missão é um pouco essa. Assim, essa última temporada que eu acabei de gravar, que vai estrear em março, é bem diferente, não é o Socorro, na cozinha colorida da Capim. Então, eu vou ter 4 bancadinhas mini, cada uma delas 4 crianças cozinhando comigo. Eu proponho uma receita e as crianças vão no mercado procurar os ingredientes dessas receitas e cada uma vai produzir a sua preferência de sabor. Então, eu proponho um risoto,
Cada um vai pegar os ingredientes que vai fazer o sabor do risoto que lhe agrada mais. Propõe uma quiche, uma massa, e cada um vai no mercado e procura adaptar a receita ao seu gosto. Desse jeito, eu coloco a criança pensando, eu coloco a criança para escolher, e eu coloco uma praticidade, que é o que todo mundo pede, né? Não tem uma entrevista que eu faça que ninguém fala: Capim, você podia dar uma dica de como a gente pode melhorar a alimentação do filho? Uma dica, gente, desculpa, eu não tenho uma dica para te dar. Eu tenho uma série de condutas, estratégias de trabalho todo dia para a gente conseguir transformar a alimentação de uma criança. Então, o que eu queria dizer quando eu comecei a contar a história dessa temporada nova é que eu saí da casa das crianças, mas eu continuo lidando com elas, eu continuo olho no olho com elas. A tecnologia, quando a gente fala de saúde, né, eu fiquei um pouco assustada com a nossa primeira palestra, porque realmente a gente, né, como o Mauro falou, a gente se sente completamente despreparado para o mundo que há de vir. Mas eu acho que a gente falta ainda um pouco, ainda falta olho no olho, ainda falta comunicação de verdade, afeto, carinho, e é isso que eu acho que faz uma diferença. Quando a gente vê esses youtubers aí fazendo o maior sucesso, é o que o Mike falou, eles estão ali íntegros, é aquilo, por mais bizarro que a gente possa achar, e de fato eles estão tão verdadeiros naquele lugar, que é impossível a gente não perceber essa veracidade. E é isso que a gente quer. É isso que as pessoas precisam se reconhecer. Dessas pessoas que estão no GNT, ou na Globo, ou sei lá onde elas estão, muitos têm um passado de alguém que chegou ali, que, né, a Bela, eu não preciso nem falar quem é a Bela Gil, né? Mas todos têm um caminhozinho. Eu não, é difícil pra caramba para mim fazer o que eu estou fazendo, porque eu não tenho as costas quentes. Eu sou uma nutricionista que, por acaso, virei apresentadora de televisão. Então, isso traz um peso e uma dificuldade no meu caminhar dentro da televisão, que é enorme. Eu mato um leão por dia para poder fazer aquele programa de um jeito que eu me orgulhe depois, que o CRN não venha atrás de mim desesperado, querendo me matar, porque eu falei alguma asneira na televisão. Então, assim, é difícil, porque... Bom, deixa eu falar um pouquinho de publicidade, depois a gente vai falar mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade disso. Na televisão, não tem só os programas que falam sobre alimentação, sobre saúde, sobre culinária, a gente tem publicidade para todos os lados, né? Eu recebo e-mails semanais de grandes indústrias alimentícias me fazendo propostas indecentes para que eu bote o meu rostinho e a minha carinha lá, enaltecendo algum tipo de produto ao qual eu não acho adequado. Portanto, eu ainda moro de aluguel. E é difícil pagar as contas. Mas, infelizmente, ninguém me chama para fazer propaganda de brócolis, nem de cenoura, nem de chuchu, nem de abobrinha. Mas existe propaganda que fala de brócolis. E aí é um estimulante de apetite e vira uma piada uma criança no supermercado pedindo brócolis. Aí a gente começa a falar de valores. Que valor é esse que a televisão está trazendo para a formação das crianças e do nosso ideal mesmo? Porque eu acho que somos adultos viciados em televisão, viciados em informações equivocadas, e que isso tem um impacto importantíssimo nos nossos valores e na nossa conduta no dia a dia. Então, ontem eu estava assistindo um documentário, eu não sei se vocês viram, começou a passar no Fantástico, um especial sobre a fonte da juventude, com a narração da Regina, e ontem a gente teve um evento do Novos Urbanos, em que eles apresentaram os 4 episódios. Tem um episódio que é lindo, que é o próximo, da próxima semana, que eles falam das sementes da paixão, que são uma galera do norte, ou do nordeste, agora não lembro direito aonde, que eles cultivam sementes orgânicas e que eles, através da plantação, eles doam essas sementes para as pessoas. E o que me chamou a atenção, o trabalho é lindo, mas o que me chamou mais a atenção é que as sementes são armazenadas em garrafas de refrigerante.
Então, essas pessoas que estão cultivando e disseminando sementes orgânicas por aí, tomam refrigerante com regularidade, porque eram muitas garrafas de refrigerante armazenando muitas sementes. Então, assim, quando a gente vai lá no fast food, a criança, está lá o fast food associado ou a um combo maravilhoso, que realmente fica impossível a gente não querer tomar um refrigerante de uma batata frita, porque fica mais barato do que comer só o sanduíche, né? E, para as crianças, o golpe baixo de estar sempre com um brinde atraente. Os refrigerantes estão vindo aí com tudo para dizer que eles trazem a família para a volta da mesa. Não é mais o papo, não é mais o olho no olho, não é mais o afeto, é o refrigerante que reúne a família em volta da mesa. Os achocolatados trazem toda essa energia, aventura e delícias, e, né, não preciso nem dizer que um potinho vale por um bifinho. Que valores tão controversos que a televisão massifica na nossa cabeça. Aqui no Brasil, ainda é permitido fazer publicidade vinculada diretamente para a criança. Em vários países da América e da Europa, é proibido você ter publicidade que fale diretamente com a criança. É proibido, não pode. Não pode ter criança falando para a criança quando o assunto é publicidade de consumo de qualquer coisa. Desde o brinquedo ao alimento, passando por vestimento, qualquer coisa. Não pode fazer publicidade falando com a criança não tem discernimento para a escolha de certas coisas. A gente precisa, sim, trabalhar com a criança para que ela tenha autonomia, para que ela tenha responsabilidade sobre as escolhas dela, mas isso é um trabalho, é construção de valores. E a publicidade é covarde. Aqui no Brasil, é muito covarde. É impressionante o que a gente ainda encontra na publicidade em relação à alimentação, infelizmente. E aí eu começo a falar sobre credibilidade e responsabilidade. Os veículos de comunicação, eles são responsáveis, assim como as personalidades e as celebridades, sejam elas youtubers, seja eu, seja a Fátima Bernardes, a Angélica, o Luciano Huck, não importa. Essas pessoas, elas têm responsabilidade de passar informação e passar credibilidade no que elas estão dizendo. Então, na hora que uma personalidade dessa senta em volta da mesa com um refrigerante servindo para a sua família, e a gente sabe que ela não faz isso no dia a dia, eu tenho vontade de chorar, porque eu acho isso de uma irresponsabilidade inacreditável, não importa o quanto seja. Outro dia eu fui chamada na mesa da coordenadora de mídia do GNT, dizendo que uma marca de refrigerante queria conversar comigo. Eu falei, eu não quero nem saber qual é a proposta, não me venha com nenhuma cifra. Eu não tenho capacidade ainda de sentar numa mesa diante de uma proposta dessa, eu não quero saber. Não me interessa quanto... Capim, mas, olha só, vai ser bom para você. Eu falei, não vai ser bom para mim. O que é ser bom para mim? É só para mim? Eu vou encher meu bolso de dinheiro e vou estar disseminando, botando açúcar na mesa das crianças, com nenhuma responsabilidade sobre o que eu... E aí, eu tive uma proposta, CRN vai ficar orgulhoso de mim. Eu tive uma proposta, quando eu falei, eu não posso associar meu nome e minha imagem a nenhuma marca de produto. A gente, né, tem esse código de ética, não me permite fazer propaganda nem de brócolis. Por enquanto. Estou brincando. Mas a gente não pode. O Código de Ética de Nutrição não permite a gente associar o nome ou a imagem a algum produto alimentício, por melhor que ele seja. Não pode. Eu falei isso. Sabe qual foi a resposta do contratante? Tentando me seduzir. Falei, tudo bem, a gente banca o processo com o CRM. Eu falei, maneirão. Obrigada, mas não quero, não. Então, assim, eles topam colocar em risco a minha profissão para denegrindo a minha imagem, e aí eu não vou mais ser nutricionista, eu vou ser uma mera apresentadora de televisão e talvez uma youtuber famosa, e porque aí eu também
E aí toda a minha credibilidade, todo o meu valor que eu construo a duras penas lá, e que eu sou muitas vezes vista como a chiliquenta do GNT, porque eu não aceito truques de edição no meu programa, a criança precisa realmente comer, e aí eu tenho prejuízo de diárias de R$10.000, porque a gente vai ter que voltar na casa da criança, porque naquele dia ela estava mal-humorada e não quis comer, apesar da mãe estar relatando que ela está comendo, que ela está melhorando, mas no dia que a gente foi lá com as câmeras gravar, ela não quis comer. E a gente vai ter que voltar lá outro dia. Capim, mas isso é um prejuízo de R$10.000. Paciência. Eu não posso botar na televisão. Não, porque a gente pode fazer. Na televisão é um truque, né? A gente pode fazer. Eu já vi fazer. Eu já ouvi de uma diretora minha que falou assim, não, Capim, mas eu vou lá, eu dou um bombom para ele vai comer o que eu quiser. Aí eu falei, amor, não vai dar mais para trabalhar com você, não. Desculpa aí. A mulher não quer nem me ver pintada de ouro na frente. Mas isso é o jeito que eu trabalho. E mesmo sem ter costas quentes nenhuma, acabei de gravar minha 8ª temporada, minha 9ª temporada, e já estou com um contrato assinado para final de 2017. Então, assim, alguém está me ouvindo. Alguém está gostando do que eu estou fazendo lá. Né? E não é só a gente, porque senão não ia estar adiantando muito. Né? E aí, assim, quando a gente se dá conta de que a gente tem essa responsabilidade, a gente vira formador de opinião de novos valores. Que é eu ver uma criança feliz olhando para mim e falando, Capim, agora eu tenho 5 cores no meu prato. É ver uma criança que nunca tinha me visto, nessa temporada que está no ar, eu peguei uma menina que nunca tinha ouvido falar de Gabriela Capim, nunca tinha ouvido falar do programa Socorro, Meu Filho Come Mal, e os pais tacaram ela dentro da minha casa de paraquedas. A temporada que está no ar, as crianças vão para a minha casa. É uma casa fictícia, tá, gente? Eu não moro naquela casa. Que fique claro. As crianças vão para lá, um grupo de crianças aleatórias que a gente escolheu, e eles vão. Uma dessas meninas nunca tinha ouvido falar de mim. Não sabia o que ela estava fazendo lá. Ela era extremamente mal educada e revoltada com aquela situação, com toda razão. Ninguém explicou para ela que ela comia mal. Ela até ontem comia o que ela queria, a hora que ela queria, do jeito que ela queria, e no dia seguinte botaram ela dentro de uma casa para obedecer uma mulher que ela nunca tinha ouvido na vida. Foi difícil. Essa menina me deu muito trabalho. E no último dia, o relato do pai dela, chorando para mim, era, Capim, hoje quando eu acordei, a Ilana estava chorando no quarto, eu fui lá, saber o que estava acontecendo, ela estava triste, porque sabia que era o último dia que ela ia na sua casa. E que, como é que ela ia ficar sem me ver, sem ver você mais? E aí eu falei para ela, não, filha, mas a Capim tem lá o canal, tem o programa de televisão, a gente vai poder ver, a gente vai poder, vamos dar um Google nela, vamos ver as fotos dela. Ela falou assim, pai, não vai adiantar, você não sente o cheiro da Capim. Então, assim, agora eu quero ser nutricionista para fazer com outras crianças o que ela fez comigo. E, assim, isso não tem... Isso são os valores que eu quero plantar. Essa é o maior pagamento que eu posso ter. E que venha Nestlé, Coca-Cola e Danone, quem mais quiser vir, pode tentando. Né? Quem sabe um dia a gente encontra um lugar que seja em comum. Mas, por enquanto, o meu maior cachê é ver crianças falando sobre alimentação, querendo falar comigo, querendo me ouvir e brincar de cozinhar de verdade. E aí vem essa questão da responsabilidade social, que é muito maior do que está na televisão, que é muito maior do que atingir quem eu atinjo ali no dia a dia, tanto do consultório quanto das gravações, é receber... entender o tamanho disso, ainda é um exercício para mim, apesar de estar há 4 anos na televisão, eu ainda tenho um exercício de entender qual é o tamanho que a televisão atinge. Eu não sei, eu me surpreendo muitas vezes com pessoas, o quanto que, às vezes eu estou num bar tomando uma cerveja com os amigos, eu nem bebo cerveja, né, mas tomando um mate com os amigos, um suco, e falando besteira, e de repente vem alguém falar comigo e falar, meu Deus, eu não posso ficar falando besteira assim, de bobeira, né, porque alguém pode estar ouvindo. Então, a minha luta com os meus colegas, celebridades e personalidades mais famosos que eu, é entender essa responsabilidade social. Eu fico muito triste de ver colegas fazendo propaganda de sucos industrializados e bolachas e alimentos inadequados. Então, como eu falei, minha missão é realmente transformar valores. Eu acho que essa é a missão da comunicação na saúde. Transformar valores. A gente precisa entender que
o poder que a televisão tem é enorme. Apesar da gente estar vendo que os youtubers e a mídia social, né, as redes sociais estão ganhando cada vez mais espaço, a televisão ainda assim está ligada o tempo inteiro. Muita gente chega em casa, liga a televisão, e aí depois vai cozinhar, vai tomar banho, vai cuidar dos filhos, com a televisão lá ligando. Então, espero que eu tenha passado minha mensagem e compartilhado com vocês um pouquinho da minha história. Foi muito, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Estou à disposição para novos assuntos, sempre. Obrigada.